Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma aula do módulo de ensino à distância da Escola Superior do Ministério Público da União. Meu nome é Évora Cardoso e nós vamos discutir hoje sobre judicialização da política. E o objetivo da aula de hoje é a gente discutir um pouco a respeito do que é judicialização da política, ou do que se entende por judicialização da política. Acho que seria interessante, nesse momento, vocês pausarem o vídeo e pensarem qual seria a resposta de vocês sobre o que vocês entendem como judicialização da política. A própria expressão judicialização da política, ela reflete um processo, ela reflete algo que está em transformação, né? A própria expressão judicialização da política. Então, o que ou quem provoca esse fenômeno de judicialização da política? Uma vez que vocês tenham pausado o vídeo e feito essa reflexão, talvez algumas das informações que vocês tenham pensado a respeito do fenômeno de judicialização da política, que esse fenômeno esteja relacionado às novas constituições, à positivação de novos direitos, ao fenômeno de explosão de litigiosidade, ou seja, de picos de demanda sendo levadas ao Poder Judiciário, a criação de novos instrumentos processuais, como ação civil pública, ou mesmo instrumentos de controle concentrado, de constitucionalidade, ou mecanismos de participação no Poder Judiciário, audiências públicas, ou institutos como Amicus Curiae, novas funções constitucionais foram apresentadas ao próprio Ministério Público, ou mesmo o fenômeno de criação das defensorias públicas, o processo de democratização pelo qual o Brasil passou, não só o Brasil, mas também outros países, e principalmente o aspecto do Poder Judiciário como sendo o ator central para a solução de determinados conflitos. Então, todos esses são fenômenos que estariam interrelacionados com o processo que normalmente os autores apresentam como interrelacionados ao processo de judicialização da política. Esse é um tema bastante acalorado, eu acredito que muitos de vocês já tenham escutado essa expressão em diversos momentos, seja em sala de aula, em jornais, em debate com colegas, ou mesmo vocês tenham lidado com esse tema no cotidiano de vocês de trabalho. Essa expressão, no entanto, ela é uma expressão que surge no âmbito acadêmico, né? Ela começa a ganhar fôlego a partir de 1996, de uma obra coletiva que foi produzida pelos professores Tate e Wellinger, chamada The Global Expansion of Judicialization, né? Of Judicial Power. Essa obra acaba sendo muito utilizada para a definição que é dada à judicialização da política, acaba sendo muito utilizada em outros trabalhos. Por judicialização da política, esses autores estavam compreendendo não apenas o sentido mais comum que a gente compreende da expressão, que é a de expansão do Poder Judiciário para outras esferas, para além da esfera tradicionalmente de atuação do Poder Judiciário, ou seja, a expansão do Poder Judiciário para as esferas do político, no âmbito do Poder Executivo, no âmbito do Poder Legislativo, ou seja, o Poder Judiciário decidindo sobre questões do Poder Legislativo, questões do Poder Executivo, mas também tem uma segunda faceta, essa expressão de judicialização da política, que seria a expansão das técnicas, dos procedimentos, do modo de decidir do Poder Judiciário para esses outros âmbitos. Então, por exemplo, quando a gente fala de comissão parlamentar de inquérito e de direito de defesa, ou direitos de defesa na comissão parlamentar de inquérito, comissão parlamentar de inquérito é um órgão dentro do Poder Legislativo que passa a incorporar uma linguagem, uma racionalidade própria do Poder Judiciário. Então, isso também faria parte, essa segunda vertente também faria parte do que se compreende como sendo judicialização da política. No entanto, no debate recorrente, o que fica para a gente é mais essa primeira vertente, que é a expansão de atuação do Poder Judiciário sobre as esferas do político, esse político dentro do Poder Legislativo, dentro do Poder Executivo. Quando eu digo que é um debate muito acalorado, é porque todo mundo tem uma medida do que é certo ou do que é errado o Poder Judiciário decidir, né? Então, vários temas, principalmente do Supremo Tribunal Federal, eles acabam sendo discutidos no sentido de, será que o Supremo Tribunal Federal, os ministros, eles não decidiram além do que eles deveriam nesses casos? Será que eles não extrapolaram algum limite? No final das contas,
quando a gente fica com essa discussão se a decisão foi certa ou se ela foi errada, se foi extrapolado algum limite ou não, o que a gente está discutindo é a legitimidade. O Poder Judiciário ele tem legitimidade para atuar nesses casos? O grande debate de fundo, quando a gente fala de judicialização da política, ou mesmo de ativismo judicial, é se o Poder Judiciário, se os juízes têm legitimidade para atuar da forma como eles têm atuado. Esse é um debate muito recente para a gente, né? Eu acredito que, principalmente, essas discussões dos casos dos mais problemáticos, emblemáticos do Supremo Tribunal Federal, a gente tenha feito a partir dos anos 2000, né? Mas essa expressão, como eu falei, de judicialização da política, ela tem uma origem eminentemente acadêmica. Como é que ela entra, vamos dizer assim, no debate acadêmico brasileiro? O professor Werneck, que é um professor, né, das ciências sociais, ciências políticas, ele vai fazer alguns trabalhos estudando ações coletivas, ações civis públicas, num primeiro momento, e num segundo momento, ações de controle concentrado de constitucionalidade no Supremo Tribunal Federal, e ele se utiliza dessa expressão judicialização da política nos seus trabalhos. Judicialização da política seria uma expressão que reflete um determinado processo, vamos dizer assim, algo que está em transformação, né? Judicialização. E esse processo, o que ele envolve, né? Quais são os atores da judicialização da política, né? Quais são os fatores ou quais são os elementos que levam à judicialização da política? Alguns desses elementos que são mais recorrentes, vamos dizer assim, na bibliografia, na literatura, por exemplo, a constitucionalização de direitos. Então, novas constituições, não só no Brasil, mas em outros países, como Colômbia, essas novas constituições, elas carregam muitos novos direitos. Então, essas garantias de direitos econômicos, sociais, culturais, além dos direitos civis e políticos, essa expansão de reconhecimento de direitos no texto da Constituição, mas também na legislação infraconstitucional, teria levado a uma explosão de litigiosidade, ou seja, temas que antes não eram levados ao Poder Judiciário passaram a ser levados ao Poder Judiciário porque eles estavam presentes, eles passaram a ser positivados. Mas não é só uma questão de positivação de direitos, é também uma questão de você ter instrumentos processuais para poder reivindicar esses direitos no âmbito do Poder Judiciário. Então, essas ações coletivas, ação civil pública, ou mesmo as ações de controle concentrado de constitucionalidade, são instrumentos processuais novos para você exigir o reconhecimento, a aplicação, a implementação dos seus direitos. Essa abertura, vamos dizer assim, do Poder Judiciário, ela é apontada como mais um fator que leva ao processo de judicialização da política. Além dessa parte, vamos dizer assim, mais de direito positivo, essa parte mais jurídica, né, de normativa, né, dos processos, dos direitos reconhecidos, existiriam também alguns atores da judicialização da política. O professor Rogério Arantes, no trabalho dele, na tese de doutorado dele, que ele estuda sobre o Ministério Público e o fenômeno da judicialização da política, ele vai apontar que o Ministério Público é um dos atores da judicialização da política. E quando ele fala isso, quando ele fala do Ministério Público, ele está pensando, ele atribui principalmente à figura dos promotores, dos procuradores, um grau de politização, um grau de ativismo em se utilizar do Poder Judiciário para levar casos, né, determinados casos. Então, é como se o Ministério Público ele servisse como um ator que reiteradamente se utiliza do Poder Judiciário. Então, a judicialização de demandas depende de alguns atores e o Ministério Público seria um desses atores. A gente pode pensar também mais recentemente, para alguns estados, no processo de criação das defensorias públicas também. As criações das defensorias públicas ampliam o acesso à justiça, ampliam o acesso ao Poder Judiciário. Só uma coisa que eu esqueci de mencionar com relação ao Ministério Público é que ao Ministério Público são atribuídas novas funções, né, novas funções constitucionais, dele ser um ator que defende interesses coletivos, interesses difusos. Então, também, só mencionando no rol de atores, Ministério Público, mais recentemente, para alguns estados, a gente poderia mencionar a Defensoria Pública em termos dela de uma parcela muito maior da sociedade passar a ter acesso ao Poder Judiciário. Então, normalmente, a judicialização da política está relacionada também a esse processo de explosão de litigiosidade.